Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, vocês já entraram na Igreja Mundial depois desse desespero de Valdemiro Santiago? Entra lá para vocês verem. Gente, a campanha de arrecadação está em pleno vapor. É uma coisa impressionante. Gente, domingo, por exemplo, ele disse que até segunda-feira tinha que arrecadar 10 milhões de reais. Aí, gente, o povo pensava que era para pagar os funcionários que estão desesperados, sem ter com que comprar nem comida. Gente, aí você se surpreende. Valdemiro pegou o dinheiro e foi desbloquear os carros que estavam apreendidos, lanchas que estavam apreendidas, e disse que pagou 2 milhões e 800 mil para desbloquear parte dos seus bens, dos seus automóveis. E quanto ao funcionário? O funcionário que se lasque. Ele não pagou e nem pretende pagar a ninguém. Gente, já se fala até no fechamento da Mundial. É claro que ele não vai fechar, porque muitos não vão deixar. Mas ele já negocia um alto salário, colocar um laranja no lugar dele, e ele só vem receber o seu popudo salário. Ele sai de cena. Gente, ele tem dinheiro suficiente para viver o resto da sua vida na maior tranquilidade. E aí ele está usando as armas da arrecadação para quitar suas dívidas e viver com seus milhões. Gente, porque se Valdemiro Santiago fosse um homem de caráter, fosse um homem de Deus de verdade, ele já teria pago os seus funcionários, porque o dinheiro não é problema para Valdemiro Santiago. Gente, ele tem apartamentos de milionários, de valor de 30, 40 milhões de reais. Barcos no valor de milhões de reais. Iate, ele tem iate, tem todas estas coisas. Dizem que os carros luxuosos de Valdemiro Santiago dá para comprar, só os carros luxuosos, dá para comprar várias fazendas no Mato Grosso. Aí você pergunta, gente, quando a gente conhece a palavra de Deus e vive pela palavra de Deus, você começa a ser instruído pelo Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, é revelar o valor fútil dos bens materiais. Porque ele revela para nós que a nossa riqueza não está aqui. A nossa morada não está aqui. Aí quando você vê um pastor que vive no altar, com o coração nas riquezas, você pergunta, que Deus este homem serve? Porque o Deus da Bíblia não é. Gente, eu sou assembleiano há muitos anos e sei, quanto mais você busca Deus, mais Deus se revela para você. E as coisas materiais vão perdendo o valor para você. Deus vai mostrando para você o verdadeiro sentido das coisas. Quanto mais você busca, mais Deus se revela para você e vai mostrando a você a verdade da vida. Sabe? E a verdade da vida não é dinheiro. Dinheiro é a verdade do desespero, de um coração turbado. Mas a vida para sempre, a vida eterna, que promete Jesus, não está nos bens, nas riquezas. Sabe? É inútil você conquistar o mundo todo e perder sua própria vida, sua própria salvação. E aí quando você vê os Valdemiro Santiago dá tanta ênfase ao dinheiro e enganar multidões, mentir, roubar, sabe? Aí você fica pensando, que Deus este homem serve? Gente, existem muitas histórias no entorno de Valdemiro Santiago. Dizem até que ele fez pacto até com Satanás. Se eu não sei. Mas todas estas coisas pairam sobre ele. Diante da revolta dele, do ódio dele para com os adversários dele, das pragas que roga, você chega à conclusão de que realmente ele tem pacto com o diabo, porque quem tem Deus não fica desejando que as pessoas tenham câncer, que as pessoas morram,
com infarte, atropeladas ou coisa do gênero. É o que faz Valdemiro Santiago. Um homem desse não tem Deus, não vive o Deus da Bíblia, não vive o Deus de Abraão. E aí ele aplica calote. Gente, as fazendas desse homem é milionária. Diante de toda a aparição das riquezas dele, você pensa que ele vendeu as fazendas? De jeito nenhum do mundo, as fazendas continuam lá cheias de gado. Aí o que é que você faz? Você não vai pagar o funcionário? O papo que rola essa semana é que ele começa a colocar os bens dele nas mãos de terceiro para não pagar as dívidas. Só que tem uma coisa, gente. Eu acho que com a mudança de governo, o Ministério Público vai começar a agir. A Polícia Federal realmente vai começar a agir. A mentira, as falcatruas, tendem a cair todas por terra. E esses falsos pastores vão acabar na cadeia. Gente, diante de tudo que se fala e se prova, porque existem provas documentais dos crimes de Valdemiro Santiago, esse homem não podia mais estar solto. Esse homem já deveria estar preso por tudo que faz, por todos os crimes que praticam. E agora, com a perda do canal de televisão, sabe, ele pensa se afastar do ministério. Ele está querendo fugir. Ele vai fugir. Ele pensa que vai fugir. Só que a Polícia Federal está no pé. Ele já é um ficha suja. Você sabia que Valdemiro Santiago é um ficha suja? É um ficha suja. Sabe? Porte ilegal de arma. Sabe? E outra série de crimes. Falsidade ideológica. Sabe? É um criminoso quanto mais. E ele continua cometendo crimes. E ele acha que pode se sair. E aí ele pegou Lula para Cristo. Gente, você acha que um borra-botas como Valdemiro Santiago tem condições de peitar um governo? Tem condições de peitar um governo com insulto, com palavras de baixo calão, palavra de maldição? Eu acho que Valdemiro Santiago tem que entender que tem muita gente, muito homem e mulher de Deus orando pelo Lula. Sabe? Orando pelo Lula. E a oração dos justos pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Quem vive da fé, quem acredita no que diz a palavra de Deus, está sobre a égide desta palavra. A oração dos justos vale muito em seus efeitos. E foram 7 milhões que não se curvaram ao bezerro de ouro. É bom que Valdemiro Santiago saiba disso. E é bom que ele se corrija imediatamente e volte para Deus. Porque ninguém que conheceu os céus, desfrutou da glória de Deus e dos manjares dos céus, sabe, vai conseguir viver mais sem isso. Se isso for tirado, ele faz como fez Judas Iscariotes, se mata, se destrói. Ou porque você acha que Satanás tem tanto ódio do ser humano? Porque ele sabe que não pode retornar a viver, não pode voltar a viver a glória que viveu nos céus. Assim é um crente em Cristo Jesus. Sabe, ele pode até viver. Aliás, um crente que se desvia, ele não vive mais, ele vegeta até o dia da sua morte. Ele não vive mais, ele vegeta até o dia da sua morte. É o que já está acontecendo com Valdemiro Santiago, com Silas Malafaia, com Edir Macedo, com José Wellington Bezerra da Costa, sabe? Com Marcos Ciliciano. Esses homens estão vegetando espiritualmente até o dia das suas mortes. Porque os crimes destes homens, os pecados desses homens são muitos, são imperdoáveis. Está entendendo? Estão à mercê de si mesmo, já que eles acham que ter dinheiro é o suficiente para eles. Então tenham dinheiro e morram. É o que está acontecendo com o Valdemiro Santiago. E não adianta aparecer na televisão dando piti, chorando, sabe? Se for para ver lágrimas de crocodilo, a gente assiste a novela da Globo, sabe? Ali é teatro. E ninguém se convence mais. E os pedidos, as pessoas começam a se conscientizar. Os pedidos, as campanhas arrecadatórias de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, caiu. Muitos pastores estão se lamentando e dizem
que nunca as igrejas passaram pela crise que está passando. O momento de glória da igreja no Brasil foi o momento em que Lula governou. Todos podiam contribuir, dizimava constantemente, pois as pessoas tinham trabalho, tinham emprego. As pessoas eram abençoadas, só que eles preferiram não ver assim e amaldiçoar Lula e o seu governo. Está pagando o preço. O preço sério, porque Deus gosta daqueles que fazem a opção pelos pobres. Daí um dos motivos da vitória de Lula. Lula é uma personagem abençoada, só não vê os malditos como Valdemiro e Silas Malafaia. A esses, um convite: é melhor se converterem.